E vamos falar sobre o maior grupo de super-heróis do mundo. Sim, vocês ouviram certo. O maior grupo de super-heróis do mundo. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo. E, pessoal, é o seguinte. Hoje vamos falar sobre o volume 1 e o volume 2 da saga da Liga da Justiça, que é uma fase que foi muito pedida aqui pelos fãs aqui do Brasil. Ela é escrita pelo Grant Morrison, mas tem alguma escrita também, uma participação bem bacana do Mark Waid. E é interessante essa fase porque aqui no Brasil ela já saiu em outros formatos, ela já chegou a sair em formatinho, só que quem conhece um pouco mais sobre a história da Editora Abril sabe que às vezes a Editora Abril ela acabava publicando os seus quadrinhos, né, tudo picotado, tudo faltando história, de maneiras incompletas. Isso aconteceu, tá? Que foi publicada lá na revista Os Melhores do Mundo, e depois a Panini ela chegou a lançar um encadernado com a fase do Grant Morrison chamado Nova Ordem Mundial, só que era na época em que não tinha todo esse luxo de querer encadernados em capa dura e tudo mais, e até que não vingou, né? Lançaram esse primeiro volume, não vingou, e depois foram pedido várias vezes, né? Até várias pessoas acabaram achando que a Panini iria trazer isso em formato de ônibus, mas eles trouxeram no melhor formato possível, que é o que eu considero pelo menos que seria desse formato da saga, e eles trouxeram aqui na saga da Liga da Justiça, que até então tá previsto para sair de 13 a 14 volumes, se eu não me engano, compilando toda essa fase do Grant Morrison, que inclusive essa fase do Grant Morrison, para vocês terem uma ideia, ela é importantíssima porque por causa dessa fase que nós temos a Liga da Justiça que nós temos hoje, que nós temos o Batman, principalmente o Batman que nós temos hoje. Sabe aquele Batman com preparo, aquele Batman que consegue derrotar até o Darkseid, só que com preparo? Pois é, quem colocou isso foi o Grant Morrison, e não foi na fase que ele escreveu do Batman pré-952, foi aqui, ó. Aqui ele já começa colocando o Batman com preparo. E aí a gente vê nessa questão do Batman, vê uma questão de como o Grant Morrison ele trata os seus super-heróis. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Estou planejando fazer um vídeo, né, sobre como que o Grant Morrison via os super-heróis e tudo mais, né, porque esse é um assunto bem interessante, tá? O Grant Morrison, ele é um escritor assim que eu gosto muito dele, mas ele é muito complexo em algumas de suas obras. Mas vamos lá, então, ver do que se trata esses dois volumes aqui da Liga da Justiça. Primeiro volume aqui, a gente já começa assim com uma confusão do caramba, tanto que quando eu fui ler, eu até pensei, nossa, será que eu tinha que ter lido alguma coisa antes para saber mais sobre o que está acontecendo aqui? Porque é o seguinte, a gente cai no mundo em que os nossos heróis, né, os nossos super-heróis, Lanterna Verde, Flash, Superman, Batman, eles não são quem eles são simplesmente pessoas normais. E aí você fica naquela, fica assim, o que aconteceu com eles, né? Por exemplo, o Superman, ele é o repórter, né? Ele é o Clark Kent, que ele sempre está se metendo em confusão para justamente ele conseguir uma boa entrevista, conseguir uma boa matéria. O Lanterna Verde, o Kyle Rayner na época, né? O Lanterna Verde era o Kyle Rayner e o Flash era o Wally West. O Kyle, ele era um desenhista de quadrinhos, um roteirista e um desenhista, e ele estava desenhando quem? Nada mais, nada menos do que o Lanterna Verde. A Diana, ela cuidava de crianças, o Batman, ele tinha a sua própria instituição para ajudar crianças órfãos, né? Mas assim, eles viviam a vida deles comuns e você fica naquela, tipo, pô, mas o que tá acontecendo? Tem alguma coisa de errada. Até que de repente, né, eles começam a perceber uma semelhança, alguma coisa assim, tipo, pera, mas eu não tô vivendo do jeito que eu vivo, né? Eu não sou desse jeito. Eles começam a ter um pouco de relance da vida deles passada, da vida onde eles eram super-heróis. Uma coisa bem interessante que eu percebi, pelo menos desses dois primeiros volumes, é que o Grant Morrison, ele também consegue explorar bastante o John Jones, que é o Caçador de Marte, que inclusive nesse aqui primeiro volume, né, nessa história onde todos os heróis não são heróis, o Caçador de Marte, ele vive em Marte com a sua família.
E para quem já é mais conhecedor do universo DC, sabe que Marte foi destruída, então já fica na mente, tipo, pô, mas como assim? Marte foi destruída e o Caçador de Marte ele está em Marte com a sua, a sua própria família. E além disso, o que aconteceu aqui no mundo, eles estão chamando de faísca. Várias pessoas estão contrariando como se fosse um vírus, em que esse vírus dá superpoderes para as pessoas. Então, ao mesmo tempo, podemos dizer que está rolando uma anarquia total, porque tem os bonzinhos, tem os vilões, aí a gente vê pessoas, o próprio governo, né, montando supergrupos diferentes, até que chega em um determinado momento em que os primeiros a se lembrarem, né, de quem eles são é o Batman e o Superman. E até que então, só que assim, para isso acontecer, não é coisa de 2, 3 páginas vira e pronto, não, demora mais ou menos acho que umas 2 edições, se eu não me engano, 2 ou 3 edições, para eles voltarem a ser quem eles realmente eram. E aí eles vão alertar os outros e aí eles descobrem que eles estão à mercê do Doutor Destino. Não é Victor Von Doom, o Doutor Destino, que é o John Dee. Para quem assistiu a série do Sandman, viu aquele personagem John Dee, nos quadrinhos ele era um vilão do universo DC, ele era um vilão da Liga da Justiça. Então, só que assim, ele, apesar dele poder manipular essa realidade, ele não é o principal, ele está sendo usado como um peão. Então, é muito interessante a gente ver o Doutor Destino, porque com essa ambição dele querer mudar o mundo, querer fazer a própria realidade dele, né, ou para quem viu o Sandman, querer realizar o sonho dele, vemos assim que apesar dele querer isso tudo, ele não está sendo como o principal, ainda tem alguém passando por cima dele, e a gente vê que essa visão que ele tem, ele mesmo acaba reconhecendo como sendo uma visão totalmente distorcida. Né? Nós temos aqui o Aquaman, que digamos assim é um Aquaman clássico, porque é o Aquaman quando ele está com o arpão no lugar da sua mão. O Superman ele está com o cabelo grande, que inclusive sim, foi esse Superman que acabou inspirando o Nicolas Cage a fazer o filme do Superman, que graças que nunca saiu, né? Mas assim, cara, esse primeiro volume, assim, ele já começa assim sensacional, cara. Esse aqui, ele é mais roteirizado pelo Mark Waid, mas assim, ele já começa sensacional. A gente já vê a formação da Liga da Justiça, né? O que muitos dizem que é a formação da Liga da Justiça original, né? Com Superman, Mulher Maravilha, Batman, Flash, Aquaman, Lanterna, e que também serviu de inspiração para aquele desenho que a gente assistia sempre na hora do almoço, que era o Liga da Justiça Sem Limites, cara. Assim, fantástico, fantástico. Com certeza, uma das melhores publicações de 2022. E aí, nós passamos para o segundo volume, que tem essa capa aqui sensacional do Howard Potter, se eu não me engano, essa capa aqui é dele, onde nós vemos um novo grupo de heróis surgindo, e já nesse segundo volume a gente vê que a Liga da Justiça ainda está se estabelecendo. Eles disseram que eles vão se unir, que eles vão ser a Liga da Justiça da América no primeiro volume, só que nesse segundo volume eles querem, digamos, oficializar isso. Então, eles se oficializam como a Liga da Justiça da América, só que chega um grupo de heróis chamado o Hiperclã. E esse Hiperclã, ele tem a proposta de salvar o mundo. Então, eles querem reduzir os crimes, eles querem tirar a fome do mundo, eles não querem deixar a natureza morrer, não querem que o oxigênio acabe, então eles começam a ajudar o mundo inteiro, né, da maneira em que eles podem. Mas ao mesmo tempo a gente vê essa questão da Liga da Justiça, que eles estão desconfiados, que eles falam, pô, eles chegaram do nada e estão com essa proposta de querer ajudar a gente, e rola um conflito, até um conflito político bem interessante, porque enquanto nós temos o lado do Hiperclã, que ele é liderado pelo Proax, que quer ajudar todo mundo, quer dar a liberdade para todo mundo, não quer deixar ninguém passar fome, nós temos o lado da Liga da Justiça, que tem essa questão de que tem alguma coisa errada, mas que também eles estão achando que é tudo perfeito demais, que é tudo fácil demais, tanto que tem
até mesmo uma fala aqui do Superman, que ela é muito interessante. Chega bem assim falando: admito que certamente parece impressionante, mas estou um pouco preocupado com o fato de que podem não ser mais do que mudanças cosméticas. Um deserto não pode simplesmente ser, entre aspas, consertado. Existem causas e consequências, fatores sociais e ambientais. O Saara está verde hoje, mas pode ser sustentado? Ou estão dando às pessoas falsas esperanças em nome de um espetáculo? Então, cara, é simplesmente fantástico assim esse discurso que o Superman dá. Só que assim, as pessoas elas estão vendo que está tendo mudanças na Terra. Então acontece que as pessoas começam a ficar contra a Liga da Justiça. Só que acontece alguns ataques, né, à Liga da Justiça da América eles falam, pô, peraí, mas como isso aconteceu? Eles começam a investigar e esse grupo chamado Hyper Clan não é quem eles dizem ser. Cara, ele é também uma história fantástica. Pô, o Howard Potter, ele dá um show de horrores aqui. Tem um momento em que a Mulher Maravilha está enfrentando um dos membros do Hyper Clan e aí de repente chegou o Aquaman. Cara, a entrada que o Aquaman dá é simplesmente animal, cara. Poxa, é muito boa, cara. Muito boa mesmo. E além disso, nós temos a partir da edição número 5, em que o Superman ele já não é mais esse Superman aqui que a gente conhece. Ele é o Superman azul, que a Panini até fez um trabalho bacana de colocar o que aconteceu para esse Superman virar, né, o Superman azul, que foi após a Mega Saga Noite Final, em que os poderes do Superman foi dividido e ele acabou ficando com um poder eletromagnético, então ele acabou sendo conhecido, né, pelo menos aqui, como o Superman azul. E acontece que nessa história eles estão recrutando novos membros para a Liga da Justiça. E é aí que eles encontram uma mulher chamada a Mulher do Amanhã, que ela se denomina, né, Mulher do Amanhã. Só que ela é nada mais do que uma inteligência artificial. Ela é criada por dois supervilões, dois que no final a gente vê que os dois meio que competem para ver quem é o vilão mais inteligente, também sensacional. E aí nós temos Liga da Justiça Secret Fire and Orange, que a gente vê um pouco dessa divisão, né, dos novos poderes do Superman azul e vemos um pouco mais sobre a vida do Caçador de Marte. Cara, isso é uma coisa que eu acho super interessante, falei isso, né, dessa questão da vida do Caçador de Marte, está sendo muito bem explorada. E a gente tem o 18 Page Giant, né, que foi um especial em que quando a Liga da Justiça anunciou a Liga da Justiça da América e eles construíram o satélite deles, vários vilões ficaram com medo. Eles falaram, pô, agora a gente tá ferrado, né? Porque a gente vai bater no Batman, mas o Superman ele vai estar do lado deles. Então eles acabam fazendo uma reunião entre os supervilões para que todos eles se unissem para acabar com a Liga da Justiça. E o final, cara, é simplesmente incrível, incrível mesmo. Eu, assim, cara, adorei, tá? Essa saga da Liga da Justiça, esses dois primeiros volumes. O volume 3, ele já saiu. E para quem quer começar a ler Liga da Justiça e para quem quer começar a ler quadrinhos da DC, essa é uma ótima pedida, cara. A saga da Liga da Justiça é simplesmente sensacional. Não é à toa que é considerada uma das melhores histórias da Liga, se não até mesmo a melhor história da Liga, envolvendo o título, né? Liga da Justiça da América. Pessoal, é isso. Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, certo? E também já deixa o seu like e já se inscreva que isso ajuda demais. Beleza? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!